Olá, turminhas do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então chegamos a mais uma sexta-feira, peço licença para mais uma vez entrar na casa de vocês, para juntinhos assistirmos nossa aula de português de hoje. Quero ver quem é que vai participar, quem é que vai ajudar a te a resolver as questões e quem é que já está sabendo tudo sobre o nosso assunto dessa semana, combinado? Então todo mundo já deixa seu material preparadinho em cima da mesa para darmos início à nossa aula de hoje. Vamos lá? Para iniciarmos nossa aula, farei o momento da... Isso mesmo, da leitura de leite. Então, essa semana eu recebi um áudio de umas crianças cantando a musiquinha em casa e eu fiquei muito feliz que vocês já aprenderam, já estão cantando tudo direitinho e estão acompanhando as aulas da tia Érica. Parabéns para vocês, tá? Então, quero ver todo mundo participando novamente, que eu quero ver quem é que vai cantar bem bonita a nossa música da história. Então, todo mundo coloca as mãozinhas lá em cima. 1, 2, 3 e... No mundo das maravilhas, agora eu vou entrar. Qual será a história que nós vamos escutar? Tralalá, bem caladinhos, tralalá, vamos escutar. Tralalá, bem caladinhos, tralalá, vamos escutar. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da sua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Bate a mão, bate a mão. Muito bem, gostei de ver todo mundo ajudando a tia a cantar a música da história. Mas que história será essa de hoje? Vamos descobrir? Todo mundo, ó, coloca o cabelo atrás da orelha, abre o olho de coruja, fecha a boquinha que a história vai começar. Zip, zip, zá, a boquinha vou fechar pra história escutar. Zip! Aumentem o volume da TV. Vamos lá? O nome da nossa história de hoje é Diário de uma Minhoca, de Doren Cronin, ilustrado por Harry Bliss. Mas do que será que fala essa história? Um diário? De uma minhoca? Vamos ver o que essa história vai contar. Então tá aqui algumas coisinhas coladas no Diário da Minhoca. Tem o nome Meu Boletim, o Aranha Fez Pra Mim, primeiro dia de aula e eu bebê com o papai. Mas a história ainda não começou. Temos aqui outras. Eu e o Aranha, Meu Primeiro Túnel, Em Férias com a Família e Na Ilha de Aduba. Legal, não é? Então, agora a história vai começar. 20 de março. Mamãe disse que eu sempre devo me lembrar de 3 coisas. Número 1, a terra nos dá tudo o que necessitamos. Aqui está ele, ó, eu. Número 2, quando cavamos túneis, ajudamos a cuidar da terra. Preciso fazer esse túnel para ajudar a terra a respirar. Número 3, nunca devo chatear papai quando ele estiver comendo seu jornal. Nhaque! 29 de março. Hoje tentei ensinar o aranha a cavar e o aranha ficou... Como assim? Como eu vou conseguir cavar? Ele era um aranha, não é? Primeiro as pernas dele ficaram enterradas. Ai, acho que torci 5 pés. Depois ele engasgou com a terra. Eu desisto. Amanhã ele vai me ensinar a andar de cabeça para baixo. Será que vai dar certo? 1º de abril. Minhocas não conseguem andar de cabeça para baixo. Olha aqui a minhoca toda apreensiva com medo. 4 de abril. Hoje começou a temporada de pesca. Todos nós cavamos mais fundo. Vocês não ouviram um barulho? 10 de abril. Choveu a noite toda e o solo ficou encharcado. Passamos o dia no quintal. Amarelinho é uma brincadeira perigosíssima. Ainda mais para as minhocas, não é? Que podem ser pisoteadas a qualquer momento. 15 de abril. Hoje esqueci de levar lanche. Fiquei com tanta fome que comi o dever de casa. Meu Deus, olha a cara da professora. A professora me mandou escrever 10 vezes. Lição de casa não é comida. Quando terminei, comi o castigo também. Que minhoca sapeca.
20 de abril. Hoje dei o maior susto numas crianças que estavam brincando no parque. Elas não me ouviram chegar. Quando apareci, elas deram um berro e saíram correndo. Adoro quando isso acontece. 1º de maio. Vovô disse que ter bons modos é uma coisa muito importante. Por isso hoje eu disse bom dia à primeira formiga que vi. Que minhoca educada, não é? Havia outras 600 formigas em filas atrás dela. Bom dia, como vai? Bom dia, que bom te ver. Oi, bom dia. Passei o resto do dia dando bom dia. Era muito bom dia para ele dar, não era? 600 formigas. 8 de maio. Tive um pesadelo horrível essa noite. Sonhei que umas aves gigantescas brincavam de amarelinhas. Mamãe disse que preciso parar de comer tanto lixo antes de dormir. 15 de maio. Briguei com uma aranha porque ele disse que a gente tem que ter perna para ser feliz. Fiquei uma fera. Ele saiu correndo. Não consegui pegá-lo. Vai ver que ele estava certo. 16 de maio. Fiz o aranha rir tanto que ele caiu da árvore. Perna? Pra que te quero? 28 de maio. Ontem à noite teve uma festa na escola. Cabeça pra dentro, cabeça pra fora. Tosse pra lá, tosse pra cá e dá uma voltinha. Só sabemos dançar assim. Já imaginaram uma festa de minhocas? 5 de junho. Hoje a gente fez colar de macarrão na aula de artes. Levei o meu para casa e todos comemos macarrão no jantar. Você é mesmo um artista? 30 de junho. Minha irmã mais velha se acha linda. Eu disse que não adiantava nada passar o dia se olhando no espelho, porque a cara dela ia sempre se parecer com a ponta do rabo. Que afinal ela era uma minhoca, não é, gente? O aranha morreu de rir quando contei. Mamãe não achou graça nenhuma. Amanhã começam as férias. 5 de agosto. Nessas férias estive pensando. Ser minhoca tem 3 grandes desvantagens. Não dá para mascar chiclete. Não dá para ter um cachorrinho. Vamos ficar com ele, mamãe? Já pensou uma minhoca criando um cachorro? 3. Tem lição de casa pra caramba. 29 de agosto. Ser minhoca tem 3 grandes vantagens. Número 1. Não precisa ir ao dentista. Pra que esse minhoca não tem dente, né? Nenhuma cara e nenhum dente também. 2. Não levo bronca se entro em casa todo sujo de barro. Não preciso tomar banho. Quem é o encardidinho da mamãe? 7 de setembro. Quando eu crescer, quero ser agente do serviço secreto. O aranha disse que vou ter que tomar muito cuidado, porque o presidente pode pisar em mim sem querer. É um trabalho arriscado, respondi, mas alguém tem que fazer. 15 de setembro. Nem sempre é fácil ser uma minhoca. Somos muito pequenos e às vezes as pessoas chegam a esquecer que a gente existe. Coitadinho. Mas como minha mãe sempre diz, a terra nunca se esquece da gente. Aqui temos algumas fotos. A abelha me mordeu, achei essa pedra o máximo. Que folha mais esquisita, um pedaço de dinheiro. Mamãe e papai no aniversário deles. Meus quadrinhos, a festa do pijama da minha irmã. Meu montinho de terra predileto. E fim. Traduzido por Eduardo Brandão. 5 de junho, acho que tem alguém me espionando. Quem será? Eu acho que eram vocês. Então, gostaram dessa história? Palmas para a história. Nessa história, vimos que a minhoca tinha um diário, certo? Por que a tia trouxe essa história? Porque o nosso assunto de hoje é diário pessoal, que você já vem estudando durante toda a semana. Então, tia, afinal, o que é esse diário pessoal? O diário pessoal, como o próprio nome já diz, é um texto pessoal em que a pessoa relata fatos, acontecimentos, sentimentos, ideias, opiniões, sensações, certo? Embora com a chegada da internet, esse diário manuscrito ele tenha sido pouco utilizado, muitas pessoas não abrem mão de utilizar ainda a caneta e o papel, como por exemplo a tia. Eu tenho o meu diário, que eu chamo de diário da manhã, e eu escrevo todas as manhãs nele, e eu não abro mão de escrever com caneta e papel, pois para mim se torna algo mais intimista,
certo? Então, apesar de ele ter sido pouco utilizado, mas tem gente que ainda prefere utilizar o diário manuscrito, ok? Então, trazendo para os nossos dias de hoje, com a comunicação virtual, podemos comparar um diário a um blog, como por exemplo, porque muitos deles possuem as mesmas características, sendo chamados assim de diários virtuais. Então, vamos descobrir um pouco mais as características de um diário pessoal? Vamos lá? Diários antes da internet. Então, quem é antes dessa chegada, dessa era da internet, deve lembrar como eram produzidos os diários, que além dos textos continham fotografias, poemas, anotações, figurinhas, certo? Então, antigamente, os diários eles eram chamados de agendas, sendo constituídos por um diálogo íntimo entre a pessoa e o papel. Então, o diário, que vem do latim diarium, é um termo que se refere à palavra dia, podendo ser considerado também uma autobiografia. Então, os diários, eles eram escritos para serem lidos pela própria pessoa que o escreveu. Afinal, lá tinha seus segredos, seus sentimentos, suas sensações, suas experiências do cotidiano, ou, no máximo, um amigo de muita confiança que iria ler aquele diário. É tão tal que antigamente os diários eles vinham com cadeado, com a chavinha, para ficar bem protegido lá as suas anotações, as suas experiências do cotidiano, as suas ideias, as suas emoções, os seus sentimentos, certo? Então não há dúvida que a linguagem utilizada nesse diário é uma linguagem informal, uma linguagem coloquial, uma linguagem despreocupada com as normas gramaticais, cheia de expressões populares, gírias. Afinal, era um texto íntimo seu, que quase ninguém ia ler, no máximo você ou algum amigo de confiança, mas dificilmente você entrega seus segredos assim para alguém ler, né? Então, em um diário, geralmente quem lê é a própria pessoa que o escreve. Então, devido a esse público ser reduzido, essa linguagem não precisa ser uma linguagem formal, rebuscada e preocupada com as normas gramaticais, certo? Então, nesse diário possui relatos pessoais, como a tia já falou, acontecimentos do cotidiano, sentimentos, sensações, ideias, opiniões, histórias verídicas, ou seja, no diário a gente conta uma história real, porque a gente está falando da nossa própria vida, a pessoa está falando da própria vida dela, ok? Registro de acontecimentos, escritos em primeira pessoa, certo? Porque eu estou falando de mim. Então, no caso, a pessoa que escreve seu diário, ela está falando dela. Então, é escrito na primeira pessoa do discurso, que é quem fala. Eu, no singular, ou nós, no plural. Registros em ordem cronológica. Então, esses registros que são escritos no diário, eles são escritos numa sequência do tempo. Geralmente, como o diário ele é escrito dia a dia, ele é separado em datas, então eles são organizados conforme essas datas, ok? Caráter intimista e confidente, então é um texto íntimo, é um texto pessoal, é um texto em que você coloca suas confidências, seus segredos, certo? Subjetividade e espontaneidade. Então, como a tia já falou, também é um texto que ele está repleto das suas opiniões pessoais, sua visão de mundo, sua visão do agora, sua visão do futuro, sua visão do que já passou, certo? E, ao mesmo tempo, é um texto espontâneo, porque é um texto que somente você vai ler, então não há uma preocupação de seguir rigidamente as normas gramaticais, como a tia já falou na linguagem, certo? Escrita confessional, que você coloca suas confidências. Vocabulário simples, como também já foi explicado, é um texto que só você irá ler, então não há uma preocupação de uma linguagem mais rebuscada. Presença de vocativo, vocativo é o termo pelo qual fazemos o chamamento, como por exemplo, quando eu digo querido diário, meu querido amigo, isso chamamos de vocativo, certo? Essa parte do texto chamamos de vocativo. Há pessoas que preferem colocar também um nome fictício em seu diário, como se ele fosse um amigo íntimo, certo?
Linguagem informal, como já foi bem explicado, que não há uma preocupação com as normas gramaticais, porque é um texto seu, é um texto que geralmente você vai ler ou então só o seu melhor amigo, certo? Textos assinados. Então, no final de cada dia, geralmente no diário, o escritor, a pessoa que fez aquele texto, ele assina o seu primeiro nome. Antes disso, alguns até colocam uma despedida, como beijos, abraços, até logo, até amanhã, certo? Então, vamos ver aqui a estrutura. Apesar de não ter uma estrutura fixa e rigorosa, o diário ele pode ser estruturado da seguinte maneira. Ele possui data e local, que é onde e quando aquele texto foi escrito, certo? Assim como em uma carta, que aparece logo no início do texto. O vocativo, que pode ser querido diário, meu querido amigo, ou a pessoa pode criar um nome fictício para seu diário, como se fosse um amigo íntimo. Corpo do texto, que é onde será relatada as experiências, as sensações, os acontecimentos vivenciados pelo autor. E por fim, a assinatura, como a tia já falou, geralmente todos os dias o diário ele é assinado lá no final de cada dia, certo? Então o autor ele coloca o seu nome, geralmente só o primeiro nome, e antes disso às vezes utilizam a despedida, como abraço, beijos, até logo, até amanhã, certo? Então vamos ver aqui um exemplo. Passo Fundo, 31 de outubro de 1997. Prestem bastante atenção na estrutura do diário, certo? Então, essa parte aqui chamaríamos de local e data, que é onde e quando essa parte do diário foi escrita. E querido diário, chamaríamos de quê? Vamos lá? Muito bem, de vocativo. Querido diário, hoje já acordei com a sensação estranha, talvez por ser o dia das bruxas. Como habitual, fui à escola e logo pude entender que algo inusitado iria acontecer. Tivemos 2 aulas vagas, pois o professor de geografia ficou doente. Na sala de aula, a Ana e a Célia ficaram dando risadinhas e olhando para mim. Depois veio o Hugo e me disse que eu tinha um chiclete no cabelo. A minha questão foi: quem colocou ele ali? E por que, ao invés de me falarem, ficaram rindo da minha cara? Fiquei muito chateada com a atitude delas e de outras pessoas que passavam bilhetinho enquanto aproveitavam para olhar para a minha cabeça. No recreio, não tive coragem de falar com elas e fiquei no meu canto, lendo a matéria de história e aproveitando para responder as questões que o professor passou na aula passada. Quando cheguei em casa, almocei e fiquei enfiada no quarto o dia inteiro, pensando que não quero mais voltar para a escola. Nem fome eu tive. Depois de tanto pensar, resolvi enfrentar o problema e escrevi uma carta para a Ana e para a Célia. Acho que ficou bem legal, ainda que no texto eu não reprovei a atitude delas. Pelo contrário, convidei elas para serem minhas amigas. Gosto delas, mas não gosto de injustiças, de caçoar dos outros. Acho muito feio rir de um defeito ou da desgraça alheia. Eu sei, tenho um coração mole. Tomara que amanhã isso não aconteça. Sobre isso, estive pensando qual profissão gostaria de ter no futuro e não cheguei numa conclusão concreta. Uma coisa eu sei, quero ajudar as pessoas e fazer a diferença no mundo. Tenho fé nisso. Termino esse dia com a frase de um autor que gosto muito, do Drummond. Há campeões de tudo, inclusive de perda de campeonatos. Boa noite, Helena. Então, essa parte que a tia terminou de ler era o corpo do texto, com um relato do acontecimento que ocorreu com Helena na escola. O boa noite, a despedida, e a Helena, a assinatura. Certo? Então, todo mundo entendeu direitinho a estrutura de um diário? Muito bem. Então, a nossa análise linguística de hoje é um conteúdo de revisão que já iniciamos na semana passada. Então, acredito que todo mundo já está nota 10 nesse assunto, certo? Então, que é sentido de palavras, ok? Então, quero ver todo mundo com a resposta na ponta da língua. Vamos lá? Então, a palavra ela pode estar no seu sentido real, que chamamos de denotativo, uso das palavras com seu sentido usual, convencional, original.
ou no sentido figurado, que chamamos de conotativo, que é o uso da palavra com significado novo, diferente do original, criado pelo contexto. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo, temos ali uma plaquinha rede social. E temos um senhor cheio de filhinhos e a esposa dentro da rede. Rede social, aqui em casa, é outra coisa. Então, qual palavra foi utilizada nesse texto com duplo sentido? Vamos lá? Isso mesmo, a palavra rede. Então, lá naquela plaquinha, provavelmente, quando ele falou em rede social, ele estava se referindo aos meios de comunicação, pelos meios digitais, certo? Já aqui, rede social que ele falou, realmente é a redinha de pano, que é suspensa por 2 pontos, por 2 extremidades, que a pessoa deita. Acredito que todo mundo deve ter uma redinha em casa, não é? Então, foi utilizado nesse duplo sentido. Então, aqui no caso, a rede dele foi utilizada no sentido real e a rede lá da plaquinha no sentido figurado, certo? Próximo. Em terra de barata, quem tem um chinelo é rei. Mais vale uma naftalina na mão que 2 rolando. Não suporto filosofia barata. Então, qual palavra foi usada também no seu sentido real e no seu sentido figurado? Vamos lá? Quero ouvir vocês respondendo. Muito bem, perfeito. Então, foi a palavra barata. Lá no primeiro quadrinho temos, em terra de barata, quem tem um chinelo é rei. Então, a palavra barata aqui foi utilizada no seu sentido real, certo? Agora, no último quadrinho, não suporto filosofia barata. Ou seja, ele não suportava algo que ele não acreditava. Ele desmereceu aquela filosofia, aquela forma dele de falar, certo? Aquela ideia dele. Então, barata aqui foi utilizada no sentido figurado, ele foi utilizado no sentido de algo sem valor, ok? Então, temos aqui a palavra barata no seu sentido real e a palavra barata em seu sentido figurado. Todo mundo entendeu direitinho? Maravilha! Vamos para o exemplo 3. H. Preciso do meu barco consertado hoje à tarde. Dê uma cantada no dono da oficina? Certo. Olá, hoje é festa lá no meu AP. Eita, o que foi que aconteceu aqui? O que foi que causou esse efeito de humor nessa tirinha? Então, tem uma expressão que ela foi utilizada com duplo sentido. Então, vamos ver quando ele fala assim, dê uma cantada no dono da oficina. Será que ele mandou o amigo dele ir lá cantar para o dono da oficina? Não, ele utilizou essa expressão no seu sentido figurado. O que é que ele quis dizer quando ele falou, dê uma cantada no dono da oficina? Vamos lá? Ele mandou o amigo dele conversar com o dono da oficina, pois seu barco dele estava quebrado e ele precisava de um conserto rápido. Então, ele mandou ele conversar com o dono da oficina para tentar persuadi-lo a consertar logo o barco. O que foi que o amigo dele entendeu? Entendeu que era para cantar para o dono da oficina, por isso que ele cantou, hoje é festa lá no meu AP. Então, ele entendeu essa expressão, deu uma cantada em seu sentido real. E o dono da oficina ficou como? Sem entender nada, não foi? Olha aqui a expressão facial dele. Então, estão vendo como uma mesma expressão pode ter diferentes significados? Muito bem. Vamos agora para o próximo exemplo. Exemplo 4. Cansei de publicar assuntos sérios. Hoje vou publicar umas abobrinhas. Aí aqui apareceu a foto de uma abóbora. Então, a palavra abobrinhas, ela foi utilizada nessa frase em seu sentido real ou em seu sentido figurado? Vamos lá? Quero ouvir vocês respondendo. Vocês me disseram que já estavam feras nesse assunto, certo? Então, vamos lá? Muito bem. Na frase, cansei de publicar assuntos sérios, hoje vou publicar umas abobrinhas. Abobrinhas foi utilizado em seu sentido figurado. Ele se referiu, vou publicar umas bobagens, algo sem muita importância, certo? E já aqui na imagem apareceu umas abóboras de verdade. Mas na frase, a palavra abobrinhas foi empregada em seu sentido figurado, ok? Vamos ver se todo mundo entendeu. Vamos agora praticar.
Quero ver quem é que vai participar, quero ver quem é que já entendeu tudo direitinho, que já está com a resposta aqui, ó, na ponta da língua. Então, vamos lá? Descubra se a palavra destacada em cada frase está em seu sentido real ou figurado. Eu não vou dar dica dessa vez, eu quero ver vocês respondendo. Então, vamos lá. Letra A. A jararaca é uma cobra. Então, a palavra destacada jararaca foi empregada em seu sentido real ou em seu sentido figurado? Vamos lá? Muito bem. Acertou quem falou em seu sentido real. Aqui é a jararaca, o animal que é a cobra. Letra B. Aquela sua vizinha é uma jararaca. Meu Deus. Jararaca aqui foi empregada em seu sentido real ou em seu sentido figurado? Vamos lá? Muito bem, em seu sentido figurado, ele quis falar que a vizinha era uma jararaca, no sentido que ela não tem uma postura muito aceita por ele, certo? Uma postura que ele não gosta. Então, comparou ela a uma cobra, mas no sentido de ela ter uma postura que para ele é inadequada. E letra C. O avião decolou esta manhã. Então, a palavra avião está empregada em seu sentido real ou em seu sentido figurado? Vamos lá? Muito bem. Então, o avião aqui está empregado em seu sentido real, o meio de transporte. Letra D. Sua amiga é um avião. Então, essa palavra avião está empregada em seu sentido real ou em seu sentido figurado? Será que a amiga dele possui umas asas, também voa? Não, ele quis se referir que ela era bonita, certo? Era uma moça com a aparência que ele gostava. Então, é no seu sentido figurado. Então, vamos ver como é que ficou. Letra A. A jararaca é uma cobra. Então, aqui a palavra jararaca foi empregada em seu sentido real. Letra B. Aquela sua vizinha é uma jararaca. Já na letra B, a palavra jararaca foi empregada em seu sentido figurado. Letra C. O avião decolou esta manhã. Então, aqui a palavra avião foi empregada em seu sentido real. E letra D, sua amiga é um avião. Então, já nessa parte, a palavra avião foi empregada em seu sentido figurado. Então, todo mundo entendeu direitinho? Muito bem. Então, agora na próxima aula, a gente vai para a parte da hora da atividade, ok? Então, agora todo mundo vai beber uma água, vai ao banheiro, deixa o seu material preparado em cima da mesa para quando voltarmos, partirmos para a nossa hora da atividade, tá bom? Então, não saiam da frente da telinha porque eu vou precisar da ajuda e da participação de cada um de vocês, ok? Então, até já! Prontinho, já estamos aqui de volta para a nossa hora da atividade. Quem prestou atenção à aula durante toda a semana e a nossa primeira aula de hoje, tenho certeza que vai conseguir responder tudo direitinho, combinado? Então, todo mundo já está com seu material pronto em cima da mesa, já está aqui ó, de olhinho aberto, boquinha fechada, já? Então, podemos começar a nossa atividade? Então, todo mundo ó, coloca o cabelo atrás da orelha para ouvir direitinho, aumenta o volume da televisão, que o nosso momento da atividade vai começar agora. E eu vou precisar da ajuda de vocês, ok? Quero ver a participação de cada um. Então, vamos lá? Então, vamos para o primeiro texto da nossa atividade de hoje. Setembro, terça-feira. Em primeiro lugar, quero esclarecer uma coisa, isto é um livro de memórias, não um diário. Eu sei o que diz na capa, mas quando a mamãe saiu para comprar essa coisa, eu disse especificamente que queria um caderno sem a palavra diário escrita nele. Ótimo, tudo o que eu preciso é que um idiota me pegue com este livro e entenda errado. Aí tá aqui ele se imaginando na escola, o colega batendo nele e dizendo coisas feias e ofensivas, que a tia até ocultou ali um pouquinho. A outra coisa que eu quero esclarecer agora mesmo é que isso foi ideia da minha mãe, não minha.
Mas se ela acha que eu vou escrever meus sentimentos aqui ou coisa do tipo, ela está louca. Então só não espere que eu seja todo querido diário isso, querido diário aquilo. A única razão de eu ter aceitado isso é porque eu imagino que, mais para frente, quando eu for rico e famoso, vou ter coisas melhores para fazer do que ficar respondendo a perguntas bestas o dia inteiro. Daí, este livro vai vir a calhar. Gregory, conte-me sobre sua infância. Você sempre foi tão bonita e inteligente? Aqui estão minhas memórias. Agora, show! Como eu disse, um dia vou ser famoso, mas por enquanto eu estou preso no ensino fundamental com uma cambada de Debs. Eita, Gregory. Então vamos analisar agora essa parte do diário de Gregory. Questão 1. Observe a data na abertura da página do diário de Greg. O que isso indica? Lá tinha um mês, setembro. Então indica o quê? Indica o tempo em que o texto foi escrito, certo? Quando ele foi escrito. Questão 2. Esse texto é um exemplo de... Vamos lá, quero ver todo mundo participando. Ele é uma receita? Será que ele tem modo de preparo, ingredientes e ensina a fazer um prato? Não, né? Ele é um conto de fadas, com fadas, princesas, bruxas, dragões, castelos? Também não. Ele é um diário pessoal que relata fatos, acontecimentos do cotidiano da vida de Gregory, certo? Muito bem, gostei de ver. Questão 3. As pessoas do discurso são a primeira, eu ou nós, aquela que fala, a segunda, tu ou vós, aquela com quem se fala, e a terceira, ele ou ela, eles ou elas, certo? Que são as pessoas de quem se fala, a pessoa de quem se fala. O diário é escrito em que pessoa do discurso? Por quê? Então, o diário é escrito em primeira pessoa, em segunda pessoa ou em terceira pessoa? Vamos lá? Quero ouvir a resposta de vocês. Ah, muito bem. Na primeira pessoa, eu ou nós, pois trata-se de um texto intimista e pessoal. Então, se é um texto que a pessoa está falando dela própria, ela vai utilizar a primeira pessoa do discurso, que no caso, eu ou nós, certo? Maravilha. Vamos para a próxima questão. Questão 4. Transcreva do texto 4 palavras que identificam o sexo do enunciador. Então, o sexo do enunciador, o sexo da pessoa que escreveu aquele diário, é feminino ou masculino? Ah, acertou quem falou masculino, não é? Ele era um menino. Então, quais as palavras que estão inseridas dentro do texto que levou vocês a chegarem a essa conclusão? Vamos lá? Ah, muito bem. Ele falou rico, famoso, bonito e preso. São palavras que estão no masculino. Então, subentende-se que o enunciador, ou seja, a pessoa que escreveu aquele diário, seja um menino, certo? Parabéns, vocês estão muito espertinhos, viu? Então, vamos para a próxima questão. Questão 5. Qual seria a faixa etária do enunciador? Então, vocês já falaram que é um menino. Vocês imaginam que ele era uma criança, ele era um homem ou ele já era um senhor de idade? Justifique sua resposta com passagens do texto. Então, vamos lá? Quero ouvir a resposta de vocês. Podem falar mais alto, vamos lá? Ah, gostei de ver. Ele é uma criança, pois afirma que ainda está preso no ensino fundamental com a cambada de Debs, que ele colocou esse apelido nos colegas dele, não foi? Que também não é legal, né, seu Gregory? Mas, afinal, ele é uma criança, porque ele ainda está no ensino fundamental. Então, subentende-se que ele ainda esteja na infância, ok? Questão 6. Que pessoas são citadas nessas páginas de diário? Quem ele cita em seus relatos? Vamos lá? Muito bem, a mãe de Greg e seus colegas da escola. Questão 7. Que acontecimento é relatado pelo enunciador, ou seja, pela pessoa que escreveu aquela página do diário? O que foi que aconteceu que ele colocou lá de tão importante? Quero ver quem foi que prestou atenção na leitura. Vamos lá? Quero ver todo mundo participando. Vamos lá, vou perguntar de novo. Que acontecimento é relatado pelo enunciador?
Ah, agora sim. O garoto fala de seu livro de memórias, que ele colocou esse nome assim porque ele não queria chamar de diário, justificando que foi ideia de sua mãe e alegando que o aceitou porque quando, segundo ele, for rico e famoso, o mesmo irá ajudá-lo nas perguntas dos entrevistadores, não é? Então, o Gregor, ele colocou sua visão de futuro, que no caso ele tem uma visão muito boa sobre o seu próprio futuro, não é? Diferente da visão que ele tem sobre o futuro dos seus coleguinhas de sala. Então, próxima questão. Conclua, que tipo de acontecimento é registrado em um diário? Então, vamos lá? Diante das outras questões que já vimos, da revisão do assunto de hoje, podemos concluir que em um diário é registrado que tipo de acontecimento? Acontecimentos ocorridos no dia a dia, na rotina da pessoa, certo? Muito bem. Questão 9. Em um diário também se registram pensamentos, um modo de enxergar a vida. Qual é a opinião, o ponto de vista do enunciador, ou seja, do Gregory, que foi quem escreveu aquela página do seu diário, sobre o seu futuro e sobre os seus colegas do ensino fundamental? Então, Greg imagina para si um futuro promissor, se enxergando como rico e famoso. Já sobre os seus colegas, se restringiu a chamá-los de débeis, o que demonstra que não acredita em um futuro promissor para os mesmos, algo que também não é legal, não é? Gregory imaginava um futuro maravilhoso para ele, ficava desmerecendo e apelidando seus coleguinhas, coisa que vocês não fazem, não é? Ah, espero que não, que só tem menino educado, sabido e inteligente. Próxima questão. Ah, agora vamos estudar uma página do diário de Anne Frank. Tia, mas quem é Anne Frank? Anne Frank, ela foi uma vítima do Holocausto, que foi um período muito triste da nossa história, da história da humanidade, que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, certo? Nesse período, cerca de quase 6 milhões de judeus eles foram massivamente assassinados. Mais na frente, vocês vão estudar esse assunto dentro da Segunda Guerra Mundial. Hoje iremos analisar uma página desse diário de Anne Frank, que é real, é uma história real, diferente da história que vimos agora de Gregory, que é um texto fictício, certo? Então vamos ao texto. Annelies Marie Frank foi uma adolescente alemã de origem judaica, vítima do Holocausto, que foi um período muito triste da história da humanidade. Ela se tornou uma das figuras mais discutidas do século XX após a publicação do Diário de Anne Frank, que tem sido a base para várias peças teatrais e filmes ao longo dos anos. Então vamos ver uma página do Diário de Anne. O Diário de Anne Frank, o documentário mais dramático da Segunda Guerra Mundial. Espero poder confiar inteiramente em você, como jamais confiei em alguém até hoje. Espero que você venha a ser um grande apoio e um grande conforto para mim. Anne Frank, 12 de junho de 1942. Assim, Anne Frank inicia o seu famoso diário, que ela escreveu em seu refúgio que ficava na casa de trás, 1942 a 1944. Daí este diário, a fim de destacar na minha imaginação a figura da amiga por quem esperei tanto tempo, não vou anotar aqui uma série de fatos banais, como faz a maioria. Quero que este diário seja minha amiga e vou chamar esta minha amiga de Kitty. Mas se eu começar a escrever a Kitty, assim sem mais nem menos, ninguém entenderia nada. Por isso, mesmo contra minha vontade, vou começar fazendo um breve resumo do que foi minha vida até agora. Domingo, 14 de junho de 1942. Vou começar a partir do momento em que ganhei você. Quando vi na mesa, no meio dos meus outros presentes de aniversário, eu estava junto quando você foi comprado e com isso eu não contava. Na sexta-feira, 12 de junho, acordei às 6 horas, o que não é de espantar, afinal, era meu aniversário. Mas não me deixam levantar a essa hora. Por isso, tive de controlar minha curiosidade até 15 para as 7. Quando não dava mais para esperar, fui até a sala de jantar, onde Mortigen, a gata, me deu as boas-vindas, esfregando-se em minhas pernas. Pouco depois das 7 horas, fui ver papai e mamãe e depois fui à sala abrir meus presentes. E você foi o primeiro que vi, talvez um dos meus melhores presentes.
Depois, em cima da mesa, havia um buquê de rosas, algumas peônias e um vaso de planta. De papai e mamãe ganhei uma blusa azul, um jogo, uma garrafa de suco de uva, que na minha cabeça deve ter gosto parecido com o do vinho, afinal de contas, o vinho é feito de uvas. Um quebra-cabeça, um pote de creme para o corpo, 2,50 florins e um vale para 2 livros. Também ganhei outro livro, Câmara Obscura, mas Margot já tem. Por isso, troquei o meu por outro, um prato de biscoitos caseiros, feitos por mim, claro, já que me tornei especialista em biscoitos. Montes de doces e uma torta de morangos de mamãe. E uma carta da avó, que chegou na hora certa, mas claro, isso foi só uma coincidência. Depois, Henley veio me pegar e fomos para a escola. Na hora do recreio, distribuí biscoitos para os meus colegas e professores e logo depois estava na hora de voltar aos estudos. Só cheguei em casa às 5 horas, pois fui à ginástica com o resto da turma. Não me deixam participar, porque meus ombros e meus quadris tendem a se deslocar. Como era meu aniversário, pude decidir o que meus colegas jogariam e escolhi vôlei. Depois, todos fizeram uma roda em volta de mim, dançaram e cantaram parabéns para você. Quando cheguei em casa, Sene Lederman já estava lá. Izzy Wagner, Henley Goslar e Jaqueline Van Marsen vieram comigo depois da ginástica, pois somos da mesma turma. Henley e Sene eram minhas melhores amigas. As pessoas que nos viam juntas costumavam dizer, lá vão N, Rene e Sene. Só fui conhecer Jaqueline Van Marsen quando comecei a estudar no Liceu Israelita e agora ela é minha melhor amiga. Izzy é a melhor amiga de Henley e Sene é de outra escola e tem amigos lá. Elas me deram um livro lindo, Nederlands Sengen e em Legenden, Contos e Lendas de Holanda. Mas por engano deram o volume 2, por isso troquei o livro 2 pelo volume 1. Tia Helene me trouxe um quebra-cabeça, tia Stephanie um broche encantador e tia Lene um livro fantástico, Daisy vai às montanhas. Hoje de manhã fiquei na banheira pensando em como seria maravilhoso se eu tivesse um cachorro como o Rin-Tin-Tin. Eu também iria chamá-lo de Rin-Tin-Tin e o levaria para a escola. Lá ele poderia ficar na sala do zelador ou perto dos bicicletários quando o tempo estivesse bom. Então, vamos agora para a análise do texto. Vimos aqui uma página do livro do diário de Anne Frank, antes dela viver os horrores da guerra, certo? Então, como vocês viram, era uma criança que levava uma vida normal. Então, questão 10. O texto lido é uma página do diário de Anne Frank, escrita em 1942. O Diário de Anne Frank foi publicado pelo seu pai, Otto Frank, com a ajuda da escritora Mirjam Presley, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Com o diário de sua filha em mãos, ele se dedicou a divulgar a obra de Anne. Em 1980 ele morre, mas deixa realizado um grande trabalho. Então a questão 10 é mais para introduzir a próxima questão, certo? Então, há quantos anos o diário foi publicado, gente? Então, o diário foi publicado em 25 de junho de 1947. Então, se ele foi publicado em 25 de junho de 1947, contem de lá para cá quantos anos passaram. Vamos lá? Vou dar um tempinho para vocês. Acertou quem falou 73 anos, certo? Desde a data da publicação. Questão 12. Pode-se dizer que a língua muda muito lentamente no tempo? Justifique sua resposta. Já estudamos esse conteúdo, então está com 73 anos que esse diário foi publicado. A língua mudou muito de lá para cá? Então, sim, a língua ela está em constante processo de transformação, pois ela é viva e ela se modifica ao longo do tempo, com base no contexto que estamos inseridos, com base na faixa etária, com base nos grupos sociais, tudo isso que já estudamos, ok? Maravilha. Então, vamos para a próxima questão. Questão 13. Qual tipo de linguagem foi utilizada nesse texto de Anne? Foi uma linguagem mais formal ou uma linguagem informal? Muito bem, uma linguagem
informal, diferente lá da leitura de Greg, que era cheio de gírias, expressões populares, certo? Questão 14. Compare a linguagem utilizada no Diário de um Banana com a utilizada no Diário de Anne Frank. Então, já respondemos essa questão. Qual é a diferença entre essas duas linguagens? Vamos lá? Muito bem. As diferenças entre os dois textos são constatadas em relação ao registro da linguagem. Formal, no Diário de Anne, e informal, no Diário de Greg, certo? Questão 15. O gênero discursivo diário possui uma estrutura bastante característica. O autor dirige-se a um confidente com quem ele vai trocar os seus segredos. Quem é esse confidente? Sendo frequente o emprego do vocativo querido diário, ou até a criação de um nome para o saudar. Isso ocorre no Diário de Anne? Frank, justifique sua resposta. Então, aconteceu isso? Qual foi o vocativo utilizado por Anne dentro do seu diário? Seu confidente. Ah, muito bem, era a sua confidente, gostei de ver. Sim, ela colocou em seu diário o nome de Kitty. Então, ela quis trazer para aquele diário a impressão dela ser uma amiga íntima sua, certo? Por isso que ela colocou esse nome de Kitty, ok? Então, vamos para a próxima questão. Questão 16. Os registros são ordenados por ordem cronológica de ocorrência. Cada dia corresponde a um registro de situações e sentimentos diferentes e é identificado pela respectiva data. Em que ano, mês e dia da semana foi escrita a página do Diário de Anne Frank que acabamos de ler? Vocês prestaram atenção nessa informação? Então, eu quero ver, vamos lá? Podem falar mais alto que eu estou ouvindo, vamos lá. 1, 2, 3 e... Muito bem! Domingo, 14 de junho de 1942. Foi o dia que ela escreveu a página que acabamos de ler. Questão 17. Ao contrário do Diário de um Banana, o Diário de Anne Frank não é um diário ficcional, ou seja, ele não é uma história inventada, é algo verídico, ou seja, foi a própria Anne que o escreveu, registrando suas emoções e sentimentos em relação à sua vida familiar e mais tarde sobre os horrores da guerra. Qual é o nome que Anne dá ao diário, seu amigo e confidente? Nós já respondemos essa questão, mas eu quero ver quem estava ligadinho para responder novamente. Então, qual é o nome que ela dá ao seu diário confidente, seu melhor amigo? Muito bem, acertou quem falou Kitty. Parabéns! Então, todo mundo entendeu direitinho? Muito bem. Então, vamos para a questão 18. Às vezes na vida temos que parar para um balanço. Então, analisem bem essa frase e vejam bem a figura que está relacionada a essa frase, ok? Todo mundo observando direitinho? Então, vamos lá. A mensagem dessa tirinha apoia-se no duplo sentido de uma palavra através de um recurso. Então, qual é a palavra e qual é o recurso? Lembrando, gente, que o nome do recurso que damos a essa questão da palavra ter mais de um sentido é polissemia, ok? Então, qual é a palavra que está sendo usada com duplo sentido? Acertou quem falou balanço e polissemia. Então, a resposta certa é a letra A, porque ele utilizou. Às vezes, na vida, temos que parar para um balanço. Ele quis dizer para analisar, para refletir sobre os seus caminhos, se realmente você quer seguir aquele caminho ou se você quer mudar, certo? E colocou aqui um balanço realmente de verdade, de se balançar para fazer essa comparação com esse duplo sentido da palavra balanço, ok? Todo mundo entendeu direitinho? Então, balanço na frase foi utilizado no seu sentido figurado. E se eu fosse falar do balanço do homem se balançando, seria em seu sentido real, ok? Ótimo, perfeito. Então, vamos para a próxima questão. Questão 19, leia a tirinha. Na rede, podemos relaxar, nos conectar ou nos prender. Então, vamos agora para a questão. Qual palavra foi empregada com diferentes sentidos no texto? Então, vamos lá? Quero ouvir vocês responderem. Muito bem, a palavra rede foi usada em diferentes sentidos.
Então, letra B. Escreva os sentidos em que a palavra rede foi utilizada. Ela foi utilizada em seu sentido real, em seu sentido figurado, ok? Então, seu sentido 1, sentido real. O que é uma rede? Acredito que, como um bom piauiense, todo mundo deve ter uma rede em casa, não é? Então, uma rede, peça de tecido resistente, suspenso pelas extremidades. Todo mundo acertou, não é? Ótimo. Sentido 2. Sistema constituído pela interligação de 2 ou mais computadores e seus periféricos. Então, aqui ele falou tanto na rede. Quando ele fala na rede podemos relaxar, ele utilizou-se da palavra rede em seu sentido real. Nos conectar, aqui já ele utilizou-se da palavra no sentido figurado, ok? Ele utilizou rede como meio de comunicação virtual. Ou nos prender, aqui no caso também ele utilizou tanto o sentido real, de se prender mesmo na varanda da rede, quanto em seu sentido figurado, que muita gente fica preso aos meios de comunicação virtuais e se esquecem de aproveitar a vida ao lado de quem está ali do seu lado de conversar, prefere conversar com alguém que está virtualmente, certo? Muito bem. Então agora vamos para a explicação da atividade para casa. Na atividade para casa de hoje, vocês irão utilizar o livro APS, página 48, questões 5 e 6, o livro Jade, etapa 19, página 83, questão 3, e o livro Para Ler e Reler, página 114. Vamos lá? Iniciando pelo livro APS, a questão 5. Escreva pelo menos 3 palavras usadas pela menina que demonstram seu afeto pelo gato. Questão 6. Releia o último parágrafo da página do diário e escreva uma palavra que pode substituir a palavra charme sem alterar o sentido da frase, ou seja, uma palavra que tem um sentido semelhante com a palavra charme. Para isso, vocês terão que fazer a leitura do texto novamente, ok? Questão 3, agora do livro Jade. Desembaralhe as letras e forme 3 palavras ou mais. Quais são as letras? D, G, L, A, E e O. Acredito que vocês vão resolverem isso rapidinho, porque vocês já estão feras nesse livro, não é? Então, vocês vão formar as palavras que vocês encontrarem com essas letras, tá? Desembaralhem direitinho e formulem e resolvam essa questão. Agora, passando para a parte do livro Para Ler e Reler, a página de hoje da nossa leitura é a página 114. Leitura observando a quantidade de palavras. Então, a tia vai fazer a leitura e depois explicar novamente como é que deverá ser feita essa leitura, ok? Então, quem vai ajudar a tia a ler? Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Galo de Campina. O galo de Campina é conhecido na Amazônia por tangará. O galo de Campina pertence à família do cardeal. As penas do galo de Campina são escuras, a cabeça e o pescoço são vermelhos. O galo de Campina se alimenta de sementes, frutinhas e insetos. O galo de Campina vive em bandos. Os bandos vivem nas caatingas do Nordeste e no Brasil Central. O currupião também vive nessas caatingas. Os dois são considerados as mais belas aves da região. O galo de Campina não canta quando está preso na gaiola. Ele só canta em liberdade. Ele só canta numa certa época do ano. E de manhã, bem cedinho, em Alagoas, ele tem fama de cantor. Lá, ele é treinado e vendido a preços muito elevados. Então, quem foi que ajudou a tia na leitura? Gostei de ver, viu? Vocês estão lendo fluentemente. Então, vamos entender um pouco mais como é feita essa leitura de palavras, observando a quantidade de palavras lidas em 1 minuto. Com a ajuda de um responsável, a leitura deverá ser realizada em apenas 1 minuto. O adulto deverá colocar o cronômetro do celular para contabilizar o tempo. Aperta o botão de iniciar a contagem e o aluno já pode iniciar a leitura sem pressa. Lembre-se, quantidade não significa qualidade. Você não precisa ler todo o texto. Quando acabar o tempo de 1 minuto, o aluno deve parar a leitura e circular a última palavra lida. E assim, o adulto fará a contagem de quantas palavras o aluno leu, certo? Então, esse quadro aqui vocês já devem ter no caderno, com o nome de vocês completo, a semana que é de 9 a 13 do 11,
o texto que é Galo de Campina e a quantidade de palavras que cada um conseguiu ler em 1 minuto, ok? Maravilha! Então, vamos para aquela hora que vocês adoram. Quero ver quem é que está atento hoje, que é a hora do desafio. Qual será nosso desafio de hoje? Vamos descobrir? Ah, hoje é um joguinho dos 7 erros. O Cebolinha está super contente. Pudera. Ele já sabe onde estão as 7 diferenças. Vamos encontrar também e dar pulos de alegria? Então, a tia vai dar alguns segundos para vocês descobrirem onde é que está cada diferença, ok? Então, vamos lá? Podem começar. Muito bem, vocês já acharam a primeira lá na janelinha do prédio, não é? Que na primeira imagem tinha 3 e na segunda tem 4. Próxima diferença. Meu Deus, esses meninos estão muito sabidos. Então, ó, lá embaixo do banquinho tá faltando uma perna, não é? Do banco. Só tem 3 pernas. Não sei como é que a Mônica não caiu, não é? Então, segunda diferença, ok. Vamos para a terceira agora. Encontraram? Maravilha! Então, aqui, ó, é o caminho. Ali no primeiro ele faz uma curvinha, já que no segundo ele acaba bem aqui, mais em cima, não é? Na imagem? Ótimo! Já achamos 3 diferenças. Próximo. Muito bem, ó, a gola da camisa do Cebolinha. Já achamos 4 diferenças. Próximo. Gente, vocês já estão achando antes da tia terminar o tempo? Muito bem, gostei de ver. Então, aqui, ó, o sapatinho da Mônica tá diferente na segunda imagem. Então, já temos 1, 2, 3, 4 erros, ou 5 erros. Então, próximo. Muito bem, aqui, ó, um pedaço do sol embaixo da árvore. Como é que vocês descobriram esse? Eu nem tinha observado. E, por fim, vamos lá? Muito bem, aqui é a graminha, ó, atrás do banco e do braço do Cebolinha. Então, todo mundo encontrou os 7 erros. Então, vamos para a nossa mensagem final. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço, recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço, recomece a amar. De Braulio Bessa. Então, todo mundo gostou? Então, gostaria de agradecer pela participação de cada um na aula. Vocês estão cada dia mais participativos e mais sabidos. Estou gostando de ver. E quando é o nosso próximo encontro? Ah, perfeito, na próxima sexta-feira. Então, um beijo, obrigada pela atenção e tchau, tchau. Olá, turminha do 4º ano. Estamos aqui para mais uma sexta-feira com a aula de matemática do professor Alessandro. Hoje nós vamos falar um pouco de dinheiro, cédulas, moedas, né? Compra, troco. Nós vamos fazer esse estudo do conteúdo de valor monetário utilizando cédulas e moedas através dos nossos algoritmos, ok? Vamos lá então. Para a nossa aula de hoje, nós temos o seguinte descritor, descritor 32. O que é que diz o descritor 32? Resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de pagamento, utilizando termos como troco, desconto,
enfatizando o consumo ético, consciente e responsável. Ok? O detalhamento dessa habilidade é o seguinte, é o 32.1. E essa habilidade 32.1, ela ressalta o seguinte: resolver problemas envolvendo as operações fundamentais e a utilização de cédulas e moedas do sistema monetário, ok? Então, vamos, a partir das nossas operações, chegar ao resultado de uma compra, de uma venda. Nós realizamos de maneira simples até durante o nosso cotidiano. Vamos lá, então. Antes da gente falar dessas compras, ok? Antes de falar desse troco, desse consumo, nós vamos entender um pouco o que é sistema monetário. E quando se fala em sistema monetário, geralmente se pensa em alguma coisa. E a ideia principal que se vem é pensar em cédulas e moedas. Nós temos o seguinte, a ideia de eu ter dinheiro. Então, se eu tenho dinheiro, anota o dinheiro de papel, tenho cédula. Se eu tenho as moedinhas, então eu também tenho dinheiro. Sendo assim, eu posso efetuar compras, não é isso? Então, vamos lá. Mas o que é o sistema monetário? Ora, podemos definir sistema monetário como o conjunto de cédulas e moedas em circulação em um país. Ou seja, cada país ele vai ter seu sistema monetário determinado. No Brasil, nós utilizamos qual moeda? Nossa moeda é o real, ok? Então, vamos lá. Ora, a moeda em uso no Brasil é o real. Então, nós dividimos essa moeda em dois tipos. Aquelas que representam partes menores do que R$1 e partes maiores do que R$1, ok? Nós temos, entre as moedas, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$1. Das moedas apresentadas, a moeda de R$1, ela representa a parte inteira desse valor, ou seja, ele representa a unidade desse valor, ok? 25 centavos, 50 centavos, 10 centavos, 5 centavos são partes menores do que R$1. Continuando, ora, dentro desse sistema monetário apresentam também cédulas, nós temos cédulas. Nesse sistema nós vamos ter cédulas de R$2, cédulas de R$5, cédulas de R$10, cédulas de R$20, cédulas de R$50 e cédulas de R$100. Dentre essas cédulas, está faltando uma que eu não coloquei, né, que é o lançamento, que é a cédula de R$200. Na próxima oportunidade eu coloco. Mas, por enquanto, vamos trabalhar com essas moedas e cédulas que estão em circulação há bastante tempo, ok? Então, estão aí, utilizando cédulas e moedas, nós podemos efetuar compras, receber troco, fazer pagamentos, ok? E chegar a determinados valores no sistema monetário quando conseguimos acumular. Vamos para uma atividade prática, para a gente ver a utilização do sistema monetário. Para isso, eu trouxe para vocês o básico, para que a gente possa entender a leitura e a escrita desse sistema monetário. Primeiro, para me entender, eu preciso fazer a leitura correta do valor que eu tenho. Aí eu tenho que fazer a seguinte relação. Quando se trata de valor monetário, eu vou ter o seguinte, eu vou ter uma relação do valor monetário com o número decimal. Porque, dentro do sistema monetário, eu vou apresentar uma parte inteira, separado por vírgula, e uma parte decimal, ok? Ora, essa parte inteira vai ser o valor real inteiro, nós chamamos de real. R$1, R$2, R$3, R$4, R$45, R$500, R$1.500 seriam parte inteira.
a vírgula vai separar essa parte decimal do real, que nós vamos chamar de centavos. Então, eu posso ter 1 centavo, 2, 15, 35, 45, até 99 centavos, ok? Na prática, eu vou colocar algumas cédulas para a gente construir um valor. Ora, eu vou colocar uma cédula de R$ 5,00, mais uma cédula de R$ 2,00, mais uma moeda de 25 centavos e uma moeda de 10 centavos. Se você olhar, você faz a leitura visual e já determina. Professor, já sei qual o valor. O valor que você colocou aí corresponde a R$ 7,35. Ok. Como é que nós representamos esses R$ 7,35 com algarismos? Aí eu vou lá e faço o seguinte. Observa só. Para representar ele com algarismo, eu preciso de um símbolo chamado de cifrão. Esse símbolo, que é o Szinho cortado, ele vai representar o sistema monetário. Ora, ele vai acompanhar o R maiúsculo, que representa o nosso sistema monetário, R de real, e o cifrão, que representa o sistema monetário. Então, R cifrão, logo em seguida eu coloco o valor em real, que seria a parte inteira, os 7, a vírgula para separar real de centavos, e colocaria os centavos, que corresponde a 35 centavos. Então, está aí, R$ 7,35, ok? Pronto, basicamente é isso. Já vimos como transformar as cédulas, moedas, em um valor por escrito de real. E agora vamos fazer a leitura. Para mim fazer a leitura, uma coisa que eu tenho que lembrar, eu vou escrever o valor em real. Eu não preciso colocar R, cifrão, depois escrever o valor que apresenta em reais, logo em seguida o valor que aparece em centavos. Não. O que eu vou ter como leitura é a parte real e a parte dos centavos, ok? Tenho R$ 7,00, então vou escrever R$ 7,00 e 35 centavos. Então eu vou ter 35 centavos. Pronto, para a leitura escrita do número, está aí. Só revendo o conteúdo, né? Para a gente poder fazer com precisão nossos cálculos. Agora vamos lá para o nosso exemplo a respeito de sistema monetário. Ora, eu coloquei a seguinte situação. Derek comprou um sorvete de um carrinho que passava em frente à sua casa. Ele pagou com a cédula de R$ 20,00. Quanto ele recebeu de troco? Não dá para a gente determinar por enquanto. Ou dá? Não, professor, está faltando o preço do sorvete. Ah, olha aí o nosso carrinho. Nosso carrinho apresenta o valor para o sorvete de R$ 3,50. Ah, sim, agora eu posso encontrar o valor do troco do Derek, não é isso? Sabendo que ele deu uma cédula de R$ 20,00 e o preço do sorvete é de R$ 3,50. Para isso, vamos armar uma operação. E fazendo a leitura do nosso problema, nós chegamos à seguinte ideia, que a operação que nós vamos utilizar é uma subtração. Então, vamos subtrair. Ora, eu vou pegar aqui, ó, R$ 20,00, foi dado pelo Derek, menos R$ 3,50. Vamos armar nossa subtração. Armando nossa subtração, está aí armada. Vamos efetuar. Lembrando, segue a mesma regra de uma subtração para números decimais. Ordem embaixo de ordem. Centésimo embaixo de centésimo, décimo embaixo de décimo, vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade e dezena embaixo de dezena. E segue a regra da subtração. Começamos da direita para a esquerda, da menor ordem para a maior. Então, subtraindo 0 menos 0, 0. 0 menos 5, não posso tirar 5 de 0. Então, vamos desagrupar a ordem das dezenas, que é a que apresenta o valor, ok? Então, vamos lá, ó. Tiramos uma dezena,
essa uma dezena vai para a ordem das unidades. Então, vão 10 unidades. Olha aí, temos 10 unidades agora. Posso retirar uma unidade agora. Vamos ficar com 9 unidades. E vai uma unidade que corresponde a 10 décimos. Pronto, agora eu tenho 10 décimos. Agora dá para me tirar 5 de 10. Então, 10 menos 5 é igual a 5. 9, não esqueça, vírgula embaixo de vírgula. 9 menos 3 dá 6. E aí eu baixo a ordem das dezenas, que é 1. Não esqueça de colocar o R cifrão. Tudo bem? Então, nós temos aí, ok, R$16,50 de troco para o Derek. Ora, se nós tivéssemos cédulas, professor, como seria? Nós teríamos o Derek com R$20 e ele pagaria para o sorveteiro com os R$20 e o sorveteiro ia devolver para ele. Possivelmente, né? Há várias possibilidades, mas vamos prever essa. Ele daria R$10 para o Derek, mais 5, R$15, mais R$1, 16, mais 50 centavos. Então, R$16,50. Vamos lá agora para o praticando. É aquele momento que vocês pegam um caderno, lápis ou caneta e tentam fazer o cálculo dentro do tempo que foi dado. Lembrando que inicialmente eu farei a leitura, mas aí vocês fazem para uma melhor compreensão, ok? Vamos lá para a nossa primeira situação. Richarlison comprou um carrinho para a sua coleção por R$21,30. Ele pagou essa compra com uma nota de R$50. Quanto ele recebeu de troco? Ora, vou dar o tempinho, vocês respondem e logo em seguida nós vamos para a solução. Vamos lá? Tempo na tela, agora é com vocês. Finalizado nosso tempo, vamos lá para a correção, ok? Pronto. Inicialmente, o que é que faremos? A leitura. É primordial que você faça a leitura, compreenda o que foi lido, busque os dados necessários para chegar à resposta. E vamos lá. Richarlison comprou um carrinho para a sua coleção por R$21,30, o valor do produto. Ele pagou essa compra com a nota de R$50, o valor que ele deu para pagar a compra. Quanto ele recebeu de troco? Ora, a ideia aí surge principalmente no fato dele dizer quanto ele recebeu de troco. Ora, se ele vai dar um valor e tem que receber outro, a ideia é que se tire, né, o valor do produto e retirar uma das ideias da subtração. Então, vamos para uma subtração. Inicialmente, ele deu os R$50. A pessoa tem que dar o troco para ele, retirando dos R$50 o valor de R$21,30. Armamos a nossa subtração, está aí armada, vamos efetuar. Segue, como eu vou continuar repetindo para que memorize e a gente aprenda. Ó, mesmas características da subtração de um número decimal. Ordem embaixo de ordem, vírgula embaixo de vírgula. Parte decimal embaixo de parte decimal, parte inteira embaixo de parte inteira. Como é uma subtração, começamos da menor ordem para a maior, da direita para a esquerda. Então vamos lá.
Subtraímos então, vamos começar pelos centésimos. 0 menos 0, 0. Agora vamos para os décimos. 0 menos 3. Eu posso tirar 3 de 0? Só tenho 0. Como é que eu posso retirar 3? Não dá, né? O que é que nós vamos fazer? Vamos desagrupar a ordem que possui o valor. No caso ali, é a ordem das dezenas, com algarismo 5. Então vamos retirar. Vamos lá, chegar até o 5. Vamos retirar uma dezena. Vamos ficar com 4 dezenas. E uma dezena vai para a ordem das unidades. Uma dezena corresponde a 10 unidades. Então vão 10. 10 mais 0, 10. Ora, agora nós podemos retirar uma unidade para levar para os décimos, não é isso? Então vamos retirar uma unidade. Retiramos uma unidade. Ficam 9 unidades. E vão 10 décimos. 10 mais 0, 10. Ah, agora eu posso retirar 3 de 10. E 10 menos 3, 10 menos 3 é igual a 7. 9 menos 1 é igual a 8. E 4 menos 2 é igual a 2. Não posso esquecer do R cifrão. E o que é que está faltando? É algo que eu não posso esquecer também. Ó, a vírgula. Então está aí. Ele recebeu de troco R$ 28,70. Como é que nós podemos representar esses R$ 28,70? Ora, vamos fazer o seguinte. Ele pagou com os R$ 50. Olha aí, R$ 50. Ele vai receber de troco, a pessoa deu para ele, né? O vendedor, uma cédula de R$ 20, mais uma cédula de R$ 5, mais uma cédula de R$ 2, mais R$ 1, mais 50 centavos, mais 10 centavos, mais 10 centavos. Ora, 20 mais 5, 25, 26, 27, 28. 28,50, 28,60, 28,70. Está aí. Então, o troco dele representado com cédulas e moedas. Vamos lá agora para a nossa situação 2. Na situação 2, eu trouxe o seguinte para vocês. Gabriel comprou 2 balinhas por R$ 1,98 e sua irmã Aline pagou por uma balinha 95 centavos. Quanto Gabriel gastou a mais que a Aline? Ora, a ideia aí, vocês vão buscar e tentar resolver o problema. Eu vou dar o tempinho e agora é com vocês. Tempo na tela, agora é com vocês. Finalizado nosso tempo, vamos agora para a nossa correção. Mais uma vez, repito, qualquer dúvida ela vai ser tirada durante a leitura. Viu? Se você fizer a leitura 1, 2 ou várias vezes, você vai reconhecer dados que na primeira leitura não deu para perceber e conseguir chegar ao resultado correto. Então vamos lá para a nossa leitura. Gabriel comprou 2 balinhas por R$ 1,98 e sua irmã Aline pagou por uma balinha 95 centavos. Quanto Gabriel gastou a mais que a Aline? Ora, a ideia aí é de comparação, né?
Então, essa ideia de comparação, ela está representada lá na subtração, quanto ele gastou a mais, quanto a mais, né? Então, vamos lá. Ora, vamos armar a nossa subtração, colocando aqui o R$ 1,98 na forma de número decimal, 1 inteiro e 98 centésimos. Vamos colocar o nosso 95 centavos na forma de número decimal, 95 centésimos, está aí. Vamos armar a nossa operação e subtrair. 8 menos 5, 8 menos 5, 3. 9 menos 9, 0. 1 menos 0, 1. E vírgula embaixo de vírgula. Então, nós chegamos ao número decimal 1 inteiro e 3 centésimos, que em reais corresponde a R$ 1,03, ok? Então, quanto Gabriel gastou a mais que a Aline? R$ 1,03. Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa próxima situação. A nossa próxima situação diz o seguinte: para finalizar uma cortina, Mayra gastou R$ 1,34 na compra de fita preta, R$ 8,50 na compra de fita vermelha. Quanto Mayra gastou para finalizar a cortina? Ok? Eu vou dar o tempinho, vocês tentam responder e aí a gente volta para a nossa correção. Vamos lá? Tempo na tela, agora é com vocês. Finalizado nosso tempo, vamos lá, finalizado nosso tempo, vamos para a nossa correção. Lembrando, inicialmente a leitura, para o quê? Para conseguir obter os dados e chegar ao resultado correto da nossa operação, da operação que será utilizada, que nós vamos identificar após fazer a leitura do nosso enunciado. Questão 3. Para finalizar uma cortina, Mayra gastou R$ 1,34 na compra de fita preta, R$ 8,50 na compra de fita vermelha. Quanto Mayra gastou para finalizar a cortina? Ora, ela comprou fita preta, fita vermelha, não é isso? Então, ó, ela comprou os dois, adicionou essa quantidade. O valor pago também será adicionado. Então, a operação que nós vamos utilizar é uma adição. Então, vamos lá para a nossa adição. Ora, nós temos o seguinte, pronto, vamos pegar aqui o valor inicial da fita preta, pago por Mayra, que foi de R$ 1,34. Vamos escrever na forma de número decimal, 1 inteiro e 34 centésimos. Mais o valor de R$ 8,50. Vamos escrever na forma de número decimal, 8 inteiros e 50 centésimos. Está aí, 8 inteiros e 50 centésimos. Basta somar. Vamos somar. 4 mais 0, 4. 3 mais 5, 8. 1 mais 8, 9. E vírgula embaixo de vírgula. Pronto, temos 9 inteiros e 84 centésimos. Em real, nós temos R$ 9,84. Resposta correta
Letra B, R$ 9,84. Vamos lá para a nossa próxima questão. E a próxima questão diz o seguinte: Eloá foi a panificadora e comprou um bolo de queijo por R$ 12,55, 2 salgados por R$ 8,25 e uma torta de chocolate por R$ 25,25. Quanto ela gastou nessa compra? Eu vou dar o tempinho e aí é com vocês. Tudo bem? Vamos lá? Tempo na tela. Tentem responder. Vamos lá, finalizado o nosso tempo, vamos lá para a nossa correção, com a questão 4, leitura. Eloá foi a panificadora e comprou um bolo de queijo por R$ 12,55, 2 salgados por R$ 8,25 e uma torta de chocolate por R$ 25,25. Quanto ela gastou nessa panificadora? A ideia é de juntar tudo que ela gastou pagando esse consumo dela, né? Então, vamos lá. Se a ideia é de juntar, temos uma adição. Vamos armar a nossa adição. Vamos colocar aqui, ó. Eu coloquei para vocês o nosso QVL, onde ele apresenta parte inteira, dezena e unidade, e parte decimal, décimos e centésimos. Vamos colocar aqui o primeiro valor de R$ 12,55, 12 inteiros 55 centésimos. O segundo valor de R$ 8,25, onde nós temos 8 inteiros e 23 centésimos. E o segundo valor o terceiro valor de R$ 25,25, como 25 inteiros e 22 centavos. Ora, armamos a nossa adição e efetuamos. Ordem embaixo de ordem, da menor ordem para a maior. Somamos então 5 mais 3 mais 2. Então, 5 mais 3, 8. 8 mais 2, 10. Coloca 0 nos centésimos e vai 1 para décimos. Somamos 1 mais 5, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. Coloca 0 em décimos e vai uma unidade. 1 mais 2, 3. 3 mais 8, 11. 11 mais 5, 16. Coloca 6 unidades e vai uma dezena. 1 mais 1, 2. 2 mais 0, 2. 2 mais 2, 4. Não esqueço a vírgula. E o valor pago por Eloá na panificadora foi de R$ 46. Com isso, finalizamos mais uma aula. Espero que todos fiquem bem e até a próxima. Tudo bem? Tchau!